Boa noite, meus irmãos. Obrigado, hein? A graça e a paz do Senhor. É muito bom vê-los juntos nesse sábado para adorarmos ao Senhor e bendizermos o nome dEle. Gostei da dinâmica, né? Pena que prejudicou a pipoca, né? Mas depois dá para tentar aproveitar alguns, né? Vamos fazer um exercício rápido? Eu tenho por hábito fazer isso às vezes, tá? Quem puder chegar um pouquinho mais para cá, né? Que eu tenho por hábito, às vezes, ficar andando para lá e para cá, e o microfone eu deixo, às vezes, um pouquinho. Então, se você puder chegar um pouquinho mais para cá, quem está aí mais no fundaço, tá bom? Para a gente compartilhar juntos a palavra do Senhor. Salmo 119, versículos 9 e 10, é o texto que eu quero começar a compartilhar da palavra com vocês nessa noite. Isso, melhor assim, né? É bom que a gente fica mais próximo um pouquinho, né? É isso? Não é melhor, Renato? Então tá bom. Eu, diferente da maior parte dos capixabas, eu gosto de estar mais junto, às vezes cumprimento. Capixaba é meio, né? Às vezes não é muito de abraço, não é muito de cumprimentar. Eu gosto disso. Então, estar junto para mim é mais interessante. Salmo 119, versículos 9 e 10. Diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Poder sentar. Quero compartilhar da palavra com os queridos nessa noite sobre algumas lições que nós aprendemos ao longo da vida, né? Eu tenho certeza que a maior parte aqui, já com seus 25, 30, 40 anos, né, tem lições valiosas para transmitir a alguns dos adolescentes e jovens, né? Porque lá atrás, alguém transmitiu lições valiosas também a vocês. E a vida, ela é marcada por esse processo de aprendizado. Como é interessante todo dia a gente poder aprender algo novo. Como é interessante todo dia a gente poder absorver algo especial. Vindo para cá, né, passando por alguns caminhos, eu falei com a minha esposa, a gente viu uma plaquinha, eu lembro que uma vez, conversando com um tio, ele falou de uma cidade chamada Ervalha, no caminho, que ele tinha parentes. Eu falei, vamos passar por lá, vamos dar uma olhadinha. A plaquinha, saí do caminho, da rota comum, e falei, deve ser aqui pertinho, né? Eu entrei aonde? Não era Ervalha, né? Eu percebi que não dá para fazer muito bem, vamos dizer assim, esse trajeto, ou me lançar nesse desafio sem observar o GPS, ou o Waze, né? Hoje a minha esposa instalou o Waze, né? Era tudo Maps, a gente só usava isso lá, mas a gente percebeu que aqui é melhor o Waze. Aí ela instalou e botou, como é que é? O tio do Waze, o tio do pavê. Vocês sabiam que tinha isso no Waze? Botou o tio do pavê, e toda hora o tio do pavê fazia uma piada. Eu falei, tira isso, porque está muito ruim, né? Não estava legal. Mas é interessante, porque a vida, a gente vai aprendendo coisas especiais e diferentes ao longo da nossa caminhada. E para todo jovem e adolescente, esse processo, hoje, mais do que na minha época, é muito rápido. É muita informação que nós absorvemos todos os dias. É muita coisa diferente que surge diante de nós em cada momento. Eu me lembro que tive uma ovelha, já está com o Senhor, o irmão José Ribeiro, e comecei a pastoreá-lo. Ele tinha 88 anos. Muito lúcido, muito ativo, 88 anos. Até que um dia eu abri um Instagram e chegou lá o pedido para adicionar o irmão José Ribeiro no Instagram. Falei, o irmão José Ribeiro está no Instagram. Com seus 90, quase
né, aprendendo a mexer na internet, informação chegando e coisas novas, a gente observando e tendo a oportunidade de absorver na nossa caminhada. Mas uma das coisas que eu acho interessante é que esse salmo, ele, além de falar sobre decretos e palavras que nós precisamos aprender a cumprir, votos que nós precisamos aprender a dedicar a Deus, ele vai chamar a nossa atenção nesses 2 versos sobre a forma ou de que maneira nós, ou você jovem, e nós como servos de Deus, podemos preservar um caminho puro, ou manter uma vida saudável na nossa caminhada todos os dias. Apesar de toda a informação, de todos os conceitos que o mundo tenta trazer para nós, que por vezes ele coloca diante dos nossos olhos como verdade, mas que não passam de mentiras, de engano. De que maneira então nós podemos observar ou manter o nosso caminho puro? E o texto diz: observando o nosso caminho segundo a palavra de Deus. Não é à toa que o salmista vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque preservar uma vida pura nos dias em que vivemos é extremamente difícil. Não apenas para você, adolescente, jovem, mas para nós como servos de Deus. Porque eu me lembro que durante muito tempo, algumas tentações e provas que hoje nós vivenciamos, nós tínhamos, vamos dizer assim, alguns obstáculos para vivenciar isso, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente vê muita coisa chegando diante da tela do celular que nem sempre é saudável para nós. Por isso, aprender a manter o nosso caminho puro e conservar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus é extremamente desafiador e necessário. E o salmo que nós lemos, ele fala que de todo o nosso coração nós precisamos aprender a buscar ao Senhor e não deixar fugir dos nossos olhos nenhum dos seus mandamentos, nenhuma das suas verdades. Porque às vezes a gente tem facilidade para guardar algumas verdades, né? Algumas coisas que para nós às vezes são mais agradáveis, né? É como quando a gente senta à mesa e vê aquele monte de coisa diferente para comer e de repente algumas daquelas opções não fazem parte do nosso cardápio predileto. E aquilo a gente vai deixando de lado, apesar de saber que é importante para a nossa vida diária. E às vezes é assim. Só que o texto vai falar para nós que nós precisamos aprender a observar cada uma das verdades, cada um dos mandamentos, cada uma das lições. Não dá para utilizar isso aqui, que é agradável, e abrir mão daquilo. Por isso, aprender a observar a lei de Deus e os mandamentos do Senhor e a consagrar a nossa vida todos os dias a Ele é tão importante para que possamos cumprir com a missão que Deus nos deu. Todos nós entendemos bem isso, né? Deus nos deu uma missão, né? Qual a sua missão aqui nessa noite? Nós estamos juntos para, como igreja, como corpo de Cristo, adorar o Senhor. Amém? Amém. Isso é uma verdade que a gente carrega de forma muito clara diante dos nossos olhos. Mas, além dessa verdade, nós estamos aqui com o objetivo da parte de Deus, não apenas para nós como igreja, mas para nós como indivíduos, que é o quê? Possamos cumprir a missão que Ele nos confiou, possamos cumprir a tarefa, possamos adorá-lo com tudo que somos e dedicar a nossa vida, ou consagrar a nossa vida cada vez mais ao Senhor. Consagrar a vida a Deus é algo que a sua palavra nos desafia em todo tempo. E como fazer isso? Sem aprender da palavra de Deus, sem aprender das lições que que os seus mandamentos transmitem para nós. Eu quero compartilhar algumas lições que a gente, ao observar na palavra de Deus, a gente pode aprender e extrair para a nossa vida diária, como filhos do Senhor e como povo de Deus. Daniel, capítulo 1, 8. Se você puder, abra sua Bíblia nesse texto.
viver uma vida de dedicação ao Senhor, de consagração ao Senhor, e que aprende da sua palavra em todo tempo e é capaz de colocar cada um desses ensinos em prática, é o nosso desafio. E como fazer isso? Daniel, capítulo 1, 8, acredito que nos traz uma lição importante para a gente aplicar na nossa vida diária. Diz assim: Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu aos chefes dos eunucos que lhe concedesse ou que lhe proporcionasse não se contaminar. A maioria das versões está dessa forma. Daniel, ele se propôs no coração. Primeiro, uma coisa que eu acho que é extremamente necessário a gente entender, que nada do que nós aprendemos da palavra se tornará algo prático na nossa vida sem que haja um propósito ou uma escolha, uma decisão por parte de cada um de nós. Viver uma vida consagrada a Deus é o quê? É uma escolha. Assim como viver uma vida longe de Deus também o é. Não é verdade? São escolhas. E não pense você que por ter 10 anos, por ter 16 anos, por ter 25 ou por ter 80, essas escolhas se tornam mais fáceis ou mais simples de serem feitas. Pelo contrário. A gente vê todo o tempo aí pessoas que começam bem a caminhada com Deus e ao longo da vida fazem escolhas erradas e se distanciam do Senhor. Assim como a gente vê também gente que começa tudo errado e de repente está vivendo uma vida dedicada, comprometida e consagrada ao Senhor. Por quê? Escolhas. Daniel se propôs não se contaminar. Ele estabeleceu um objetivo no seu coração. Ele colocou uma meta. E quando ele entendeu que ele precisava pagar o preço, ele se dispôs a isso. Ninguém alcança uma boa, vamos dizer assim, qualificação profissional sem pagar um preço por isso, ou não? Às vezes pode até comprar diploma na internet. Hoje em dia a gente compra tudo, né? Não é verdade? Diploma, receita, compra de tudo na internet. Mas na hora que for ser avaliado no trabalho, como é que fica? Dá para comprar carteira de motorista na internet? Às vezes, né? Às vezes, hoje em dia, se você for lá na Deep Web, né? Na minha época era Deep Web, hoje né, mas não é o quê? Não. Tem lá o mercado negro da internet lá. A zona Deep Web, né? Então, você compra lá no mercado negro, né? Hoje em dia você faz quase tudo na internet, mas a questão e quando for ser colocada à prova a sua habilidade? É dedicação, é comprometimento. Na vida profissional a gente entende a necessidade disso. Na vida acadêmica a gente entende a necessidade disso. Quando chega na prova e não se preparou, a gente entende a importância de estudar. Agora, a questão na vida com Deus, a gente precisa entender que propor no coração, estabelecer esse objetivo, nem sempre é algo, vamos dizer assim, tão simples, porque junto a esse propósito que é estabelecido, vem também a necessidade de quê? De se pagar o preço por ele. É interessante que Daniel, ele estabelece no coração dele, o texto diz, e não apenas isso, ele coloca essa meta como algo tão firme no seu coração, que ele faz saber àqueles que estão ao seu redor o seu propósito. Porque ele vai até os eunucos, ou o chefe dos eunucos, e fala daquilo que ele havia proposto no seu coração. Ele compartilha, porque ele sabia que ele não alcançaria isso sem, de fato, pagar o preço. E ele sabia da importância de ter gente ao lado dele nesse objetivo. Daniel nos ensina uma outra lição muito importante. E aí você pode ir no versículo 10 do capítulo 6.
conservar o nosso coração, observando a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, é importantíssimo para que possamos entender a necessidade de pagar o preço e estabelecer esse propósito no nosso coração, entendendo que nem sempre será fácil, mas que nós recebemos algo muito importante da parte do Senhor. Olha o que o texto diz. Quando Daniel, capítulo 6, verso 10. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Esse texto você conhece, não é isso? O que aconteceu logo depois daqui? Daniel foi denunciado, havia um decreto da parte do rei, que ele não poderia adorar, não poderia orar ao Senhor, e então ele, apesar do decreto, continua a fazer aquilo que ele habitualmente fazia, dedicar sua vida a Deus, orar, ter um tempo de qualidade, de comunhão com o Senhor. Mas o que é interessante, que ele é denunciado. E o que ele faz depois dessa denúncia? Ele continua o seu propósito. Ele não vende seus valores, não abre mão da sua dedicação ao Senhor. Ele paga o preço por isso. E o que acontece? A gente já sabe. Ele vai para a cova. É isso? E o que acontece com ele lá? Ele é salvo, poupado. Da parte do Senhor ele recebe livramento. Mas o que é interessante é que ninguém de nós experimentaremos algo grandioso e extraordinário da parte de Deus sem entender aquilo que, ou o sentimento que está presente, a atitude que se faz presente na vida de Daniel e que precisa por vezes estar também na nossa. Não experimentaremos algo extraordinário sem entender a importância de termos coragem, que por vezes precisa caminhar ao lado da fé. Sabe, a coragem é tão necessária na nossa vida para que a gente vença o medo. A coragem é necessária na nossa vida para que a gente seja capaz de romper as limitações pessoais. A coragem é necessária na nossa vida para que a gente seja capaz de transpor algumas barreiras no relacionamento. Nem sempre é fácil, por exemplo, para quem é tímido, se comunicar bem com as pessoas, mas ele precisa de coragem para transpor isso. Coragem é necessário para quase tudo na vida, querido. Para quem vai empreender, ainda mais na realidade econômica que a gente vive no nosso país hoje, é preciso o quê? Coragem. Coragem. Coragem é necessário para tudo na vida, queridos. Não é coragem para enfrentar o leão, não, porque, né, Deus me livre, quem gostaria de passar por isso? Leão? A gente tem medo de rato às vezes, né? Não é verdade? Quem aqui tem? Ninguém vai levantar a mão, né? Ah, as irmãs levantaram. Mas a gente tem medo de tanta coisa simples e tola, mas às vezes a coragem, ela precisa se fazer presente na nossa vida. Para que possamos viver uma vida de consagração a Deus, a gente tem que ter coragem para dizer não para o mundo. Tem que ter coragem para rejeitar alguns convites. Tem que ter coragem para nem sempre ser bem quisto, aceito, aplaudido pelas pessoas. Coragem para tudo é necessário. E interessante que, às vezes, a coragem ela precisa preceder até mesmo a fé. Sabe por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus, mas fé é um ato também de coragem. Porque você não enxerga aquilo que você está depositando e dedicando a sua atenção e a sua fé. E para que você dedique atenção, você precisa coragem e confiança que Deus o abençoará e irá prover aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Então, coragem. Eu aprendo com Daniel que não dá para enfrentar os leões da vida sem coragem. Eu aprendo com Daniel que para consagrar cada dia mais a minha vida, viver uma vida verdadeiramente dedicada ao Senhor, fazer uso das lições que eu aprendo na vida, tornando
todos esses ensinos práticos na minha caminhada diária, eu preciso aprender a ter coragem. Ser forte e corajoso. Né? Ser forte e corajoso. Não dá para enfrentar a vida sem coragem. Sabe por quê? Por vezes, sem coragem, andaremos cabisbaixos, desacreditados, sem confiança naquilo que Deus nos prometeu, naquilo que Deus há de fazer e realizar na nossa vida. Então precisamos de coragem. Né? Você jovem, você adolescente, tem que ter coragem. Né? Às vezes dá medo em algumas situações. O que eu vou fazer da minha vida profissional? Como eu vou me portar na escola? De que maneira eu vou me relacionar bem com as pessoas? Será que eu vou ser aceito? Não, nós precisamos entender que Deus é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Coragem. Né? Levantar os olhos e ver o cuidado, enxergar o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Mas existem algumas outras lições que também acho interessantes, e eu vou compartilhar só mais uma dessas lições. Né? E essa lição eu já aprendo com um personagem do Novo Testamento, e eu quero compartilhar a partir de Atos capítulo 19. Atos 19. Amém? Versículo 15. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Essa história é interessante porque Paulo ele vinha de uma caminhada muito intensa, um tempo de dedicação e consagração ao Senhor, no compartilhamento do Evangelho muito intenso. Ele vinha de uma viagem, de outra viagem, e assim ele ia, passando períodos, estações, compartilhando o Evangelho, sendo perseguido, enfrentando cadeias, passando por diversos problemas. Mas, apesar de tudo isso, recebendo o reconhecimento da parte das pessoas, tendo a oportunidade de compartilhar o Evangelho e alcançar alguns. E nesse texto, de forma específica, é interessante porque, vendo todo o mover e a manifestação do Senhor no meio do povo, alguns judeus, alguns religiosos, naquele contexto, tentam aproveitar de todo o mover e tentam fazer uso de autoridade humana para expulsar demônios. E o texto é interessante que essas palavras que nós acabamos de ler são ditas por quem? Pelo espírito maligno. Não é? Olha, interessante, gente. Satanás, ou os demônios, reconhecendo a autoridade de Jesus e a autoridade de Paulo. Gente, quando nós consagramos a nossa vida a Deus, quando nós dedicamos o nosso tempo, a nossa vida, os nossos talentos, o nosso fôlego de vida, a nossa caminhada ao Senhor, nós podemos desfrutar de uma alegria indizível e entender que Deus, de fato, revelará o seu cuidado e nós, de alguma maneira, seremos reconhecidos tanto por Deus quanto por aqueles por nossa dedicação e comprometimento com o Senhor. Sabe, uma das coisas, às vezes, que às vezes precisamos entender é que a Bíblia fala em diversas ocasiões e de forma muito específica, ela vai falar sobre o nosso trabalho, ela vai falar que o nosso trabalho é o quê? Ele é vão? Não.
ele não é vão, não é inútil no Senhor. Então, uma das coisas que nós podemos aprender com Paulo, e nesse texto, é que, de fato, Deus honra os seus filhos, e nós podemos desfrutar da alegria, da manifestação do Espírito Santo de Deus em nós. Mas para que vivenciemos essa experiência especial, para que, de fato, possamos ter essa alegria conosco, precisamos dedicar e consagrar os nossos dias completamente ao Senhor. Paulo, ele consagra a sua vida, ele dedica a sua vida, ele dá o seu tempo para Deus. Agora, entenda, dar o nosso tempo para Deus não é viver na igreja. Ou melhor, não é viver no tempo. Na igreja é importante, até porque nós somos igreja, né? Mas não é viver no tempo, apesar de também ser parte daquilo que nós dedicamos e entendemos como consagração ao Senhor. Mas não é só isso. É entender que lá no nosso quarto, lá no nosso trabalho, lá na nossa escola, lá onde possivelmente não estão os pais, não estão a esposa, o esposo, onde não temos amigos nem familiares ao nosso lado, lá também somos desafiados pelo Senhor a consagrar nossa vida a Ele. E não enxergar essa consagração como um peso, como algo desconfortável, é um desafio ou é um privilégio que apenas é capaz de desfrutar aquele que se alegra e aprende o valor de viver uma vida dedicada ao Senhor. Consagrar as nossas vidas a Deus é o nosso desafio nesse tempo. É o nosso desafio. Deve ser o nosso maior objetivo. Estando no trabalho, consagrar o nosso tempo a Deus. Entendendo que, por vezes, Deus nos colocará em situações onde poderemos compartilhar do Evangelho, onde poderemos transmitir da palavra do Senhor. Consagrar a nossa vida a Deus no nosso local de estudos, nos nossos relacionamentos interpessoais. Consagrar a nossa vida a Deus. Sabe, por maiores que sejam os desafios, há alegria para aquele que se consagra e desfruta da manifestação do Senhor. Eu fico imaginando, sabe, queridos, o orgulho ou a alegria que Paulo talvez tivesse sentido naquele momento. Não é verdade? O demônio fala, olha, eu conheço Jesus, conheço Paulo, mas vocês, religiosos, né? Vocês que vivem uma vida de palavra muito bela, mas de manifestação de poder que não é tão especial assim. É interessante que nesse texto, Satanás, ou os demônios, melhor dizendo, chamam a atenção para uma vida religiosa vazia, sem a presença de Deus, que é inútil. Agora, ele também nos mostra que aquele que dedica o seu viver, a sua caminhada totalmente ao Senhor, ele é reconhecido por Deus. E até os demônios se submetem à sua autoridade. Louvado seja o nome do Senhor por isso, não é verdade? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Vamos orar então? Vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor por ter esse privilégio de consagrar as nossas vidas a Ele. Pai, nesse tempo nós te louvamos, nós te adoramos, nós o bendizemos por tamanho amor, por tamanha graça, por tamanho cuidado que o Senhor tem dispensado a nós em todo o tempo. Ó Deus, nós te agradecemos por chegarmos até aqui, por estarmos juntos como igreja para adorá-lo, ó Deus. É uma noite especial, poderíamos estar em outro lugar, mas o Senhor nos deu o privilégio de estar aqui, ó Deus. E que bom, quão especial é esse privilégio. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ensine a consagrar
toda a nossa vida, todo o nosso tempo, todos os nossos pensamentos, dons e talentos a Ti, ó Deus. Ó Deus, os dias são maus, o tempo, ó Deus, corre acelerado, ó Deus, mas em nome de Jesus, nós viveremos cada vez mais para Teu louvor e para a Tua glória. Ó Deus, abençoe a vida de cada um aqui, que nós possamos desfrutar cada vez mais da alegria do Senhor, que é a nossa força, que possamos experimentar uma vida e caminhar numa vida cheia de coragem e determinação, mesmo diante dos desafios, possamos crer naquele que começou uma boa obra e maravilhosa é esta obra que o Senhor há de completar sobre nós. Em nome de Jesus, abençoe a cada um aqui, sustenta-nos e sê conosco. Em cada momento, manifesta, Espírito Santo, a Tua vontade em nós. É aquilo que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Contigo? Tá vindo aí. Gente, depois é pipoca, né?